Quando uma pessoa chega com um sintoma físico, não físico ou psicológico, uma das primeiras coisas que a gente faz é procurar na família algum sintoma parecido ou igual. Na nossa família é como se houvesse uma fila de problemas pendentes a serem resolvidos. E essa fila de coisas pendentes nos faz repetir situações com o objetivo de curar esse clã, desses conflitos não assimilados. É uma forma de o clã familiar trazer para o consciente informações inconscientes que não foram resolvidas. Existe uma frase de Jung que é muito interessante, que é: enquanto nós não trouxermos o inconsciente para o consciente, ele continuará condicionando a nossa vida e nós chamaremos isso de destino. Então, isso é as famosas fidelidades familiares, que a gente vai repetindo situações por fidelidade familiar e por principalmente êxito biológico. O que seria êxito biológico? Os nossos familiares sobreviveram a certas situações e o que acontece? Nós as repetimos para que ocorra a evolução do ser humano. Se pararmos para pensar, parece bastante ilógico vivermos um drama, um conflito por fidelidade familiar. Mas, se a gente parar para pensar, isso acaba sendo um ótimo recurso para a evolução. Imagina se cada um de nós tivesse que começar do zero. Então seria um trabalho em tanto, né? Então, como já dizia Jung, nenhum bebê ele nasce como uma folha em branco. Todos nascem com traumas e neuroses a solucionar. Então, o que ele quis dizer com isso? É que cada um dos bebês que nascem, eles já nascem com conflitos não assimilados. Eles já nascem com tendências comportamentais que são herdados dos antepassados. Então, nenhum bebê ele nasce de fato como uma folha em branco. Cada um dos bebês eles já nascem com características genéticas que os fazem ter tendência a ter determinados comportamentos. Então, isso é um ótimo recurso para a nossa evolução. De acordo com o entendimento da epigenética condutual, todas as experiências não enfrentadas ou desistidas, elas deixam cicatrizes moleculares em nosso DNA. Ou seja, todas as experiências onde os nossos antepassados utilizaram o medo como guia, o que aconteceu? Eles perceberam as situações com uma percepção de falta. Ou seja, eles desequilibraram a experiência. Por quê? Porque toda percepção de falta, na realidade, é ilusória. Se nós olharmos ao nosso redor, quando percebemos alguma falta, na realidade essa falta ela não diz respeito à experiência em si. Muito dificilmente isso acontece, não é uma necessidade biológica, ou seja, uma necessidade de alimento ou algo do tipo. Tá, então aqui a gente chega num ponto muito importante. Então o que a gente herda dos nossos antepassados não são as doenças, são as formas de perceber, as formas de nos comportar que a gente herda. Então a gente vai ter uma tendência a nos comportar de forma parecida a eles e de perceber o mundo de forma parecida a eles. Inclusive nos alimentar e todas essas coisas parecidas aos nossos antepassados. E essa forma de perceber o mundo, a percepção, é o que cria o sintoma, é o que cria a doença. Então, na realidade, a gente não cria a doença em si. A gente não herda a doença em si, melhor dizendo. A gente herda a forma de perceber o mundo que cria a doença. Então, aqui entra algo muito importante. Que então, se a gente for pensar, se eu tenho um antepassado que teve certa doença, se eu souber o que está por trás dessa doença, desse sintoma, se eu souber que
tipo de percepção gera aquele sintoma, eu posso começar a fazer um trabalho preventivo também. Entende? De perceber de uma forma diferente do meu antepassado. Que na prática não é o que acontece muitas vezes. Na prática, a gente sem nem ao menos perceber, a gente simplesmente faz o mesmo que os nossos antepassados. A gente percebe o mundo da mesma forma que eles. E além disso, é importante lembrar que se eu tenho um sintoma hoje, físico, por exemplo, é muito importante mesmo buscar o para quê, buscar qual é a percepção de falta por trás. Não somente cuidar da parte física, ou seja, tomar um medicamento e fazer a parte médica de, sei lá, cortar alguma parte do órgão ou algo do tipo. É importante se perguntar o para que surgiu o sintoma, para que as próximas gerações não herdem essa propensão a perceber as coisas da mesma forma que você e que gerou esse sintoma. Ou seja, você pode até estar se medicando hoje e amenizando, remediando o sintoma, mas esse para que surgiu o sintoma vai continuar latente. E esse para que e essa percepção de falta é que vai criar um pode criar um futuro sintoma nas gerações posteriores, porque eles vão herdar essa forma de perceber que criou o sintoma.